pessoal, tranquilo? A gente vai resolver agora, ó, a questão de número 138, beleza? Bom, pessoal, a questão diz assim, ó: o gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Eixo vertical, unidades vendidas. Eixo horizontal, os meses do ano de 2011, de julho a novembro, tá? Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011, verdade? E que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que, se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011 apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em... Ou seja, pessoal, vamos aqui ao comentário da questão, né? Primeiro, questão 138. Para você resolvê-la, você tem que manjar, ó, dos seguintes assuntos: leitura de gráfico, média aritmética e inequação do primeiro grau. Qual é o comando dessa questão? O que ele está querendo? Que a gente encontre o mês, ó, que seja pior do que o de julho de 2011, tá? Qual é o nível de dificuldade dessa questão? Para mim, ela é considerada fácil na minha análise. Por quê? Porque ela é uma questão que, embora você tenha um pouco de dificuldade, mas ela dá para fazer, tendo em vista que ela pede apenas esses recursos aqui, ó, tá certo? Bom, eu queria só fazer aqui uma leitura, ó, dizer o seguinte, que a gente precisa encontrar o mês de dezembro, né, que ele falou que é a média. Ele disse também que vai haver uma redução, ou seja, já dá para esperar que dezembro seja pior do que novembro. E ele afirma que se essa redução continuar, a gente vai, os valores serão piores do que em julho em algum dos meses de 2012, né? A gente só tem que descobrir que meses são esses, ó. Então, bora lá para a primeira etapa, né? Solução. Primeiro eu tenho que encontrar, ó, quanto que foi vendido em dezembro de 2011. Para isso eu vou fazer uma média aritmética dos 5 meses das vendas, ó. Então vamos lá. Quanto foi que ele vendeu em julho? 700. Em agosto, 2.500. Setembro, 2.500. Outubro, 2.800. E em novembro, 2.700. Ó. Então, tudo isso foi colocado no numerador. Vou somar, vou dividir para 5. Essa conta dá 2.240. Mas ele fala que houve uma redução, né? Realmente, em novembro foram vendidas 2.700 unidades, menos 2.240 em dezembro. Isso dá 460. Observação. Como ele diz que a redução vai ser constante, então a gente quer descobrir o próximo mês pior do que julho. Gente, para isso, ó, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que partir de dezembro, a quantidade que foi vendida em dezembro, e a gente tem que subtrair por vários meses seguidos, ó, 460 unidades. Esse X vai representar a quantidade de meses necessários, tá certo? Então, por exemplo, ó, se X for 1, é janeiro. Se X for 2, é fevereiro, tá certo? Por quê, ó? Porque depois de dezembro de 2001, quando eu passo um mês, eu tô onde? Tô em janeiro. Se eu passar 2 meses, eu tô onde? Tô em fevereiro, tá certo? O fato é que essa continha aqui, ó, tem que ser pior que julho, ou seja, menor do que 700, tá? Agora a gente vai resolver essa inequação aqui, ó. Vou passar o 2.240 para o primeiro membro, vai ficar assim. Daqui eu vou resolver, ó, subtraindo, dando o sinal do maior, vai ficar assim. Como o meu x está no primeiro membro, né, e o seu coeficiente está negativo, ó, qual é o truque? Multiplicar por menos 1, né? Esse vai ficar positivo, esse também. Mas observe que eu fiz aqui em vermelho, ó. Eu fiz aqui uma observação. A desigualdade que estava com a boquinha para a direita, agora está para a esquerda. Ou seja, multiplicar por menos 1, ó, altera o sentido da desigualdade.
eu vou exemplificar para vocês essa situação bem aqui, ó. Mas eu queria reforçar. Atenção, quando se multiplica por menos 1 em uma inequação, altera-se o sentido da desigualdade, tá? Observe, ó. Aqui está a reta numérica e eu queria lembrar vocês, ó, que dizer que um número é menor do que o outro, na reta numérica, significa que esse número que é menor está à esquerda do outro, tá? A reta, lembre-se que ela tem um sentido de ser para a direita, né? Então, quem está à esquerda é menor do que aquele que está logo à direita. Por exemplo, o 0 é menor do que o 3, o menos 5 é menor do que o menos 3, o menos 1 é menor do que o 3 e por aí vai. Mas quando eu multiplico por menos 1, ó, o 2 vira menos 2, o 5 vira menos 5. Mas se eu procurar aqui na reta numérica, ó, o menos 2 está aqui e o menos 5 está aqui. Portanto, ó, o menos 2 está na frente do menos 5. Logo, qual é a conclusão que eu chego? Que o menos 5 ele é menor que o menos 2, ó, ou o menos 2, ó, é maior que o menos 5. Lembrando, né? Quando eu falo maior, a boquinha está aberta, tá? Então, o menos 2 ele passa a ser maior, ou seja, ó, houve uma troca, né, da posição da desigualdade, beleza? Então, voltando aqui, ó, 460 está multiplicando, passa para cá como? Dividindo, né? X é maior que 3,3. O que é que essa equação está me dizendo? Ó? Que o mês que eu quero, ele tem que ser maior do que o terceiro mês. Ou seja, a partir do quarto eu já tenho o que eu quero. Mas qual é o quarto mês de 2012? Abril, né? Portanto, item D, ó. Tá certo, pessoal? Então essa foi a questão 138 da prova do Enem 2019.